Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que tá todos? Todos bem? Com saúde? Glória a Deus, irmãos. É muita vitória, né, queridos? Graças a Deus, viu? Que bom que Deus hoje te deu, né, essa oportunidade de vir estudar a Bíblia conosco. É sempre bom estudar a Bíblia Sagrada, né, irmãos? Vamos lá, então. Hoje nosso estudo é do capítulo 13 e 14 de Jeremias. O capítulo 14, ou melhor, 13 e 14, vão trazer palavras, viu? Obrigado, irmão Anderson, contra os falsos profetas e também vai falar contra a idolatria do coração. Talvez você pensava que idolatria é só ter uma imagem, né? Mas não, o capítulo 14 vai falar para nós de um tipo de idolatria, que é a idolatria do coração. Os ídolos que tomam conta do nosso coração, que muitas vezes não precisa ser um objeto, né? Ou alguma coisa assim. Então, esse vai ser o nosso estudo. Como nós estamos fazendo, eu não vou ler o capítulo com vocês agora, não. Eu prefiro ler na hora que eu colocar cada slide ali. Mas outro dia, eu fiz uma pergunta para mim. Eu falei, meu Deus, por que nós estamos estudando a Bíblia aqui na igreja, toda quinta-feira, capítulo por capítulo? Eu comecei a perguntar para mim, mas, então, irmãos, essa pergunta que eu estava fazendo, meu Deus, por que a gente está estudando a Bíblia aqui e não está estudando em casa? Mas aí, irmãos, eu passei a pensar numa coisa. O ensino, irmãos, é um dos pilares da vida com Deus, da igreja, vamos chamar assim. Mateus, capítulo 28, o Senhor vai falar para ir fazer discípulos, ou seja, ir evangelizar. Né? Fazer discípulo, né, é fazer seguidores do Senhor Jesus Cristo. E depois fala ensinando-os a guardar. O ensinamento está nesse pilar de ir, que é evangelizar, que é fazer discípulo, que é treinar a pessoa, né, na vida com o Senhor, e depois ele manda ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. O ensino é muito importante, irmãos. E aí, daí eu fui tendo a resposta de Deus, e eu fiz uma seguinte pergunta. Então, por que a gente está estudando aqui a Bíblia na quinta-feira, e não cada um na sua casa? Eu fiz esses slides ali só para você ter uma noção. Por que nós estamos estudando aqui, irmãos? Claro que isso aqui não confere muito bem os versículos da Bíblia, mas olha, isso aqui que é a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. Isso é a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, porque a católica tem os livros apócrifos que nós não temos. Tem 1.189 capítulos de separadinho, dos 929 no Velho e 260 no Novo, bem que tem algumas Bíblias que estão muito coladas na tradução do original da Bíblia, que tem capítulo que não confere, não tem problema, tá? Isso aqui é só número, tá, irmãos? Tem tradução que não vai conferir. Versículos da Bíblia, irmãos, são mais ou menos 31.102 versículos, que varia também de acordo com a tradução. As mais antigas, lá da época do meu pai, tinham um modo de tradução que pode diferir um pouco, mas isso não é problema. Então, a minha resposta, por que nós estamos estudando aqui na quinta-feira, irmãos? Olha para você ver. Quem já leu a Bíblia toda, já leu esses 31.102. Quem nunca leu, nunca chegou lá. Mas aí Deus foi me dando a resposta. Por que nós estudamos aqui? Irmãos, quem vai conseguir estudar isso detalhadamente, igual nós estamos aqui, já há 20 anos ou mais, se eu não estiver enganado? Não, mais ou menos isso. Veja bem, é muita coisa. E tem mais, olha os temas centrais da Bíblia. Ele vai falar, a Bíblia fala de história, abrange a criação, o povo de Israel, o ministério de Jesus, a expansão da igreja, nos livros de Gênesis, Êxodo e Atos, a gente encontra isso. A Bíblia tem como tema também a lei, que são os mandamentos e instruções de Deus. O Êxodo, Levítico e Deuteronômio fala sobre isso. A Bíblia tem também como tema central profecia, mensagem de advertência, de esperança e também revelações futuras, Isaías, Daniel e lá o Apocalipse vai falar. A Bíblia tem poesia, sabedoria, louvor, fala de reflexões sobre a vida, conselhos práticos. No livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, principalmente a gente tem essas coisas. A Bíblia fala também, né? A Bíblia vai trazer como tema central os evangelhos, que é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aí nós já sabemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a Bíblia também tem como tema central cartas
que na verdade são doutrina, exaltação, instrução prática para a igreja. E aí nós temos o livro de Romanos e Efésios, Tiago, por exemplo, né, que tem. E esses temas, eles vão se expandindo e crescendo muito ainda dentro da Bíblia. Agora, veja as áreas da vida, irmãos, que a Bíblia traz respostas. Olha, área espiritual, a Bíblia traz respostas sobre fé, salvação, oração, comunhão com Deus e muito mais, mas não ia caber ali. A Bíblia também, irmãos, traz respostas sobre moral e sobre ética. Fala de honestidade, de integridade, de perdão, de justiça, e vai de amor, de convivência, de relacionamento, de como comprar e de como vender, né? De como ser um bom empregado, como ser um bom patrão. Sim, irmãos. O livro de Filemão é tremendo para falar do tratamento, né, do senhor com o seu escravo, para tratar o escravo bem, como se fosse um servo do Senhor. Então, irmão, vai abranger essas questões todas. A Bíblia vai também trazer respostas com relação à família, sobre casamento, criação de filhos, respeito, e por aí vai. A Bíblia fala também, tem resposta, aliás, com a questão do relacionamento, que é o amor, a reconciliação, a compaixão, vai entrar também o perdão e por aí vai. Tudo que diz relacionamento, a Bíblia também traz respostas. A Bíblia traz respostas com relação à emoção, fala de paz, de consolo, de esperança em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de escassez, né? Esperança para nós em tempos quando está faltando comida, tá faltando a saúde. Lembra que nós começamos aqui falando de também chorar, de nos alegrar, mesmo quando as coisas estão ruins, por causa da esperança. Só uma vida emocional dentro da palavra de Deus é que vai conseguir viver na hora do aperto, na hora da loucura, vamos chamar assim, na hora da situação difícil. Fora disso, a pessoa é desequilibrada na questão emocional, ela não vai só viver isso aí. E a gente tem tido dentro das igrejas nesse tempo, tá, irmãos? Antigamente era menos. A gente tem tido na igreja nesse tempo muita gente que é emocionalmente derrubado. Os púlpitos estão cheios de pastor, de pastoras, de obreiros, que chega, prega, faz um bacana ao seu tempo ali, e até muitos de nós saem abençoados. Mas os caras estão ali, irmãos, totalmente desequilibrados emocionalmente. O cara está sofrendo por dentro. Por que isso, né, irmãos? Não sempre foi assim, dificuldade sempre teve. Dificuldade só muda, né, irmãos? Um tempo ela é uma, depois é outra, né? A pessoa solteira tem dificuldade, ele vai e casa, a dificuldade só muda, não é assim? O cara está desempregado, é uma dificuldade. Ele emprega, só muda a dificuldade. E aí, o que está acontecendo, irmãos? Então, hoje nós temos visto pastores com muita depressão, pastores tirando a própria vida, e enfim, a igreja em si está sofrendo, emocional. A Bíblia fala sobre isso. Né, como ter paz, esperança em tempos difíceis. Sobre vocação, a Bíblia traz respostas, que é o trabalhar com diligência, servindo ao próximo. Né? Na verdade, na questão vocacional, a Bíblia traz as respostas, e a resposta é servir mesmo, é fazer pelo outro, sem querer receber do outro, mas receber de Deus. Porém, né, a distância da Bíblia dificulta a gente viver isso. E também a Bíblia vai falar, vai ter resposta com relação à vida social, que é o cuidado com os necessitados, com a justiça, né, a sofrer com os que sofrem, a dividir o arroz e o feijão. Isso é questão social. É dividir a roupa com quem não tem, né? Você viu que os irmãos me deram roupa, ganhei roupa no meu aniversário. Toda vez que eu ganho roupa, como é que a gente faz lá em casa, Nasceu? A gente substitui. Eu não acumulo roupa. Isso aqui mesmo alguém me deu, não sei quem. Né? Se foi aqui da igreja, se foi algum departamento, já estou substituindo. Por quê? Porque isso é questão social. O que adianta eu ter um guarda-roupa lotado de roupa que eu ganho, que as pessoas me dão, os irmãos da igreja de fora me dão, e eu vou guardando aquilo, porque não, eu ganhei, tem que guardar com muito amor e carinho. Não, eu desço o pau, eu uso, e se me der o ano que vem, nós vamos revisando, vamos. E olha como tem gente que se alegra, irmãos, quando ganha uma roupa usada também. Eu também fico alegre quando alguém me dá algo, não importa se é novo ou se é usado. Hoje eu fiquei sabendo, né, a Nascil ficou sabendo, por exemplo, de alguém que ganhou uma roupa e deu certinho na pessoa, e a pessoa está muito alegre. Na hora eu pensei, poxa vida, então já tem uma pessoa que vai poder ficar com as minhas roupas. Por que eu vou guardar? Questão social, irmão, dividir o ovo. Eu brinco muito sobre dividir o ovo, né? Você está comendo na sua casa, chegou um vizinho, está comendo um ovo, mete o garfo nele, dá metade pro cara. Não dá não, né, Jaquim? Jaquim falou que não dá não. Isso é pensar no social. Pode ter alguém precisando. E também a Bíblia dá resposta sobre o futuro, sobre a vida eterna, sobre a promessa
da salvação, né? Promessa da nova criação, que é o que Deus tem preparado, né, irmãos? E aí, então, é que eu entendi por que nós vamos estudar a Bíblia, irmãos. Como nossos obreiros, professores, saberão a Bíblia para ensiná-la com maestria, irmãos, se eles estudarem só para dar a lição ou só no dia que vai pregar. Foi por isso que Deus me respondeu, diga, por isso que precisa estudar a Bíblia. Amém, queridos? Como é que eles vão ensinar, a não ser que faz isso em casa? Pega lá, olha, eu vou estudar o capítulo Gênesis 1 e 2, e manda ver o Gênesis 1 e 2. Agora, semana que vem, eu vou estudar o Gênesis 3 e 4. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, eu tive uma resposta de Deus. Por que nós estamos estudando desse jeito e não estamos fazendo diferente? É porque os nossos obreiros, irmãos, eles precisam ter um contato com a Bíblia além do normal. Porque você, por exemplo, os irmãos que dão aula, né? Se você prepara a sua aula e só estuda aquilo, é pouco. Você precisa estudar tudo que você puder. Às vezes, para dar uma aula, a gente prepara uma semana para dar uma aula de 30 minutos, 40 minutos. E a gente leva uma pancada quando você vê que ninguém está nem aí, né? Para fazer o estudo e vir aqui na quinta-feira, você acha que eu preparo na última hora? Não, como eu disse para você, está tudo já prontinho. A única coisa que eu faço no dia é colocar no slide e fazer umas observações que eu ponho aqui embaixo, aqui, para não colocar ali para vocês. É só o que eu faço no dia. Por quê? Porque é preciso a gente ir para a Bíblia estudar, né? Então, se vocês combinassem assim, pastor, vou estudar o livro todo semana que vem, posso, está tudo prontinho, até o último capítulo. Só a gente vir fazer uma maratona, né? A gente traz o almoço, um feriado. Sexta-feira seria o dia. Tem mutirão para nós, né? Uma brincadeira, mas é o caso, pastor, vamos passar um dia inteiro lá, a gente almoça lá e tal. Está pronto. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque essa resposta que eu tive, e eu preciso muito que nossos professores, nossos obreiros, aproveitem essa oportunidade. Vem para cá, vamos estudar, porque eu sei que ninguém faz isso. Quer estudar 2 capítulos hoje, mais 2 semana que vem, mais 2 na outra, mais 2 na outra, mais 2 na outra. Não dá, eu sei que não dá. E então essa é uma resposta que eu tive, irmãos. A gente não pode pensar que para dar aula domingo eu estudo o que tem ali, dou uma pesquisada, já tá bom, porque não tá. Quem dá aula aqui, principalmente para jovem e adulto, já notaram. Não tem dia que os caras pegam a gente numa pergunta atravessada, né? O AGU aí que dá aula para adulto, tem dia, né? Os irmãos da sala dos homens sabem, tem dia que são as perguntas atravessadas. O que é atravessada? O que é atravessada? As crianças principalmente, né? Tem criança então que arrebenta. Mas eu quero falar a diferença, por isso que eu falo que dar aula para criança é pior do que adulto. Por quê? Porque a tendência de quem dá aula para criança, eu já falei isso muito, é achar que sabe. E aí a criança pergunta algo, você dá uma resposta atropelada. Aí quando é um adulto que pergunta, você tem assim, poxa vida, esse cara estudou. Aí você maneira. Então a gente trabalha muito com quem dá aula para criança, é o quê? Vigia. Não dá bobeira, não. Porque se você ensinar errado um adulto, já é difícil tirar da cabeça dele. E para ensinar uma criança? Muito mais, na minha opinião, é muito mais, porque. Mas a gente tem uma ideia de superioridade que a gente pensa assim, né? Não é criança. Um dia eu vi alguém dizendo aqui, eu sou doido para dar aula para criança, porque eu acho que criança é mais fácil. Eu falei, você está enganada. Se você erra com o marmanjo, você bate no ombro dele e fala assim: ô marmanjo, eu errei. Eu te ensinei uma besteira domingo passado, está aqui na Bíblia, me perdoa. O cara vai lutar e vai conseguir. Agora, se você falar para a criança que Saulo caiu do cavalo, acabou. No dia que ele achar e não ver cavalo, ele vai te perguntar, porque não tem cavalo. Se a professora ensinar que a Eva comeu da maçã e deu para a criança, e deu para o Adão, no dia que ele descobrir que não era maçã, você estragou o menino. Porque ele vai ficar confuso, e agora? No dia que a professora de criança fala, né, que a baleia engoliu Jonas e vomitou Jonas na praia, você está falando uma tremenda mentira. A Bíblia não fala que é baleia, não fala que é maçã e não fala que é cavalo. Não é? Então você precisa guardar no coração que precisamos estudar a Bíblia. Então eu quero muito depois conversar com os professores. Professor, o que vocês estão fazendo em casa na quinta? Porque a resposta que eu tive de Deus foi essa. Não dá para preparar para ir, senão vai ficar igual papagaio. Não é? Porque a lição está boa, amém. A lição
do jeito que nós estamos fazendo a dos adultos, né, irmão? Tá bacaninha, né? Tem um texto lá em cima, tem uma introdução, para cada tópico tem um texto, tem um exemplo da Bíblia que seja diferente daquele tópico, né? Sempre buscando na Bíblia. Está enriquecendo quem quer. Porém, não é estudar, você está só preparando aquilo, né? E como é que eu vou passar daquilo? Se eu estudar além daquilo. Essa é a questão, a resposta que Deus me deu foi essa. Porque se o cara estudar aquilo, tá bom. Mas ele vai ficar só naquilo. Aquilo não é a Bíblia inteira. Aquilo é uma parte da Bíblia. As lições são parte da Bíblia. Tem um tema, né, central, tem ela, o título da lição, que é baseado naquele tema, e ela desenvolve dentro daquele assunto só. Não tem outros assuntos. Agora, aqui nós estamos estudando totalmente diferente de tudo. Nós estamos estudando o que Deus estava falando através agora de Ezequiel, já estudamos através de Isaías, de todos os profetas anteriores. Agora nós estamos estudando o que Deus está falando através de Ezequiel, né? Basicamente, é a mesma coisa que falou antes, porém a gente encontra dizeres e lições diferentes. Aí você vai fixar algo novo, conhecer o caráter de Deus, conhecer como Deus age. Nós estamos vendo que Deus não tem esse negócio com Deus, irmão, bengou, ele tem paciência, mas chega num ponto que ele detona, é o que ele faz de verdade, né? Então, assim, eu estou falando isso para vocês para agradecer que vocês estão vindo, vocês estão entendendo muito bem o que é. E Bíblia a gente estuda assim. Não importa se você entendeu aquilo, mas estuda. Um dia vai fazer sentido para você. Um dia o Espírito Santo de Deus vai te trazer, você já viu isso lá atrás. No dia que alguém tiver que tentar te enganar com algum ensino bíblico, isso que você está escutando aqui da Bíblia, um dia vai te levantar. Eu falei para vocês, eu era novo convertido, o meu professor, meu líder de jovens na época, eu era novo, lá fora onde eu morei, o cara falou uma heresia do púlpito. Quando ele falou heresia, que tem doeu em mim. Novo convertido, irmão. Não tinha nem lido a Bíblia toda ainda. Na hora que ele falou aquilo, que tem bateu, pum, machucou meu ouvido. Aí eu falei, meu Deus, mas que estranho. O cara era bom, sabe? Muito bom mesmo, o nosso líder. É abençoado. Mas aqui tem, bateu e doeu. Aí eu fui para casa, eu era solteiro ainda, falei, meu Deus, aqui tá doendo meu coração. Não existia Google, 1989, não tinha Google, eu não tinha Bíblia de busca, igual eu já tive umas biblonas assim que a gente busca no final, não tinha nada daquilo. Eu tinha uma biblinha que eu ganhei aqui na igreja que eu levei. Naquela hora, o que eu fiz? Eu orei e falei, Deus, tem misericórdia. Se é pecado, só me perdoa. Mas aquilo que o fulano falou lá, que tem tá me doendo o ouvido. Não está bom para aceitar aquilo. E eu fui, orei a Deus, falei, Deus, me mostra na Bíblia. Ai, irmão, para quê? Foi a melhor coisa que eu fiz. Não dava para ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Eu abri a Bíblia e tal, falei, e comecei, dali, pam, 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 pam. Sabe o que ele estava falando? Olha, irmãos, uma heresia. Ele está falando que Deus é bom demais, que Deus é bom, que Deus é amor, né? E ele não entendia como algumas pessoas falavam que Deus castiga. Quando ele falou assim, puxa, veio aqui doeu. Só que eu era novo convertido, irmão. Saí daqui novo convertido. Não tinha aprendido sobre. Não dá tempo de aprender tudo. Por isso que eu estou te falando a resposta que Deus me deu. Por que nós estamos estudando assim? Porque você não consegue ter resposta para tudo. Algumas coisas Deus usa o outro. Deus usa alguém. Foi a questão. Eu não tinha resposta para aquilo, mas doeu. Por que doeu? Porque eu buscava na Bíblia. Eu gostava de estudar a Bíblia e não de ler. É diferente de ler. Então, nesse momento, doeu quando ele falou que Deus é muito bom, que Deus é amor e tal. Você falar isso para um novo convertido, irmão, ele vai pegar e vai acreditar, porque Deus é amor mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele pegava até texto, mas na hora que ele falou que Deus não castiga, bateu no meu ouvido e aqui tem, doeu. E ele ainda falou mais vezes ainda que Deus não castiga. Aí eu peguei e fui para oração, e fui para a minha biblinha, pretinha, pequenininha. Na hora que eu abri, comecei a folhear e ler, pam, bateu o olho, né? Deus castiga aquele que ama, ao filho que ama, né? E eu fui achando. Aí aquilo para mim, eu lembrei de que quando eu estava aqui, novo convertido, os primeiros anos, nosso pastor falava sempre, leia a Bíblia, mesmo que você não entenda nada, ela vai ficar guardada e na hora que você precisar, o Espírito Santo vai trazer a palavra e vai te dar paz ou vai te perturbar. É isso que o pastor Estécio nos ensinava aqui. Essa é a importância. Então, às vezes, você vem para a igreja, você estuda e fala, poxa vida, eu não entendi nada. Você pensa, mas entrou no seu interior, Deus colocou em algum lugar. No dia que alguém tentar te enganar e te passar a perna, Deus vai trazer de volta o ensinamento, vai te incomodar. Quando é de Deus, você tem paz, tranquilidade, né? Amém, igreja?
Então, essa é a resposta. Eu clamo você, né, continua vindo. Deus quiser, nós vamos concluir esse estudo no ano que vem. E eu quero depois pedir para nossos professores, todos eles, poxa vida, não caminha, não continua assim não. Dedica algum tempo da sua vida. E aqui é o seguinte, é 20 minutos cantando, né? Meia hora, 20 minutos, menos de meia hora, e a gente entra, estuda, e a gente conclui esse estudo por volta de 9 da noite, 1h30. Você canta até babar, né? Bate palma até doer a mão. Não é que maravilha, que gostoso, você exercita. Tem gente que só faz exercício quando está aqui, ó, irmão. Né? Agora o tempo está bom, não tem que bater mais palma aqui. Brincadeira à parte, é só 1h30, mas eu te garanto que nós vamos trazer sempre 2 capítulos da Bíblia, com muita profundidade e numa linguagem que até um menino entende. Essa linguagem é uma linguagem que até menino entende. E cada porção que nós colocamos ali é porque tem um assunto e eu sempre trago um comentário que a gente pode atualizar. Tá bom, queridos? Mas me ajuda aí, tá? Fala com os irmãos, ajuda e fala, poxa vida, anima, porque está muito pouco, né? A gente só estudar a Bíblia, só aquilo que vai cair na lição, ou só porque eu tenho que pregar, né? Eu tenho que pregar domingo que vem, eu tenho que pregar sábado, então eu tenho que fazer uma visita, então eu vou procurar na Bíblia. Poxa vida, é pouco alimento, é pouca Bíblia. Amém, queridos? Então vamos lá. Capítulo 13, de 1 ao 7, vai falar sobre os falsos profetas que estavam inventando visões. Deus, nesse momento, acusa os profetas que profetizavam segundo o coração deles mesmos e não segundo o Espírito do Senhor. Eles estavam falando, irmãos, que não ia ter guerra nem nada, ia ter paz, né? Quando não há paz, quando não havia paz. São como pessoas que constroem paredes fracas e as cobrem com reboco frágil e ilusório. Isso nós vamos ver logo em seguida. Então, o que Deus está falando para nós nesses primeiros versículos? Eu quero ler e depois a gente vai pensar mais um pouco sobre isso. Né? Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, olha bem, profetiza contra os profetas de Israel que não estão profetizando. Olha bem, está vendo? Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não ouviram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa no deserto. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a nação de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, espera o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor diz, quando eu, o tal, não falei? Então aqui, irmãos, Deus está se levantando contra os falsos profetas que falavam aquilo que Deus não tinha mandado falar. Ou seja, eles falavam segundo o seu coração, segundo a sua própria loucura. Isso quer dizer para nós o quê, irmãos? Que profecias agradáveis, mas falsas, não sustentam ninguém na hora da luta, nem na hora da tempestade. É isso que Deus está falando. Porque ele fala aí, estão falando de paz quando não há paz. Então imagine só uma profecia dizendo para você, meu filho, pode ficar tranquilo, né? Você está fazendo a coisa certa, quando Deus, na verdade, está querendo dizer que você está fazendo a coisa errada. Aí você vai escutar o profeta e vai viver, fazer o que o profeta está falando que é Deus, você está acreditando. E não é Deus. Então essa é a questão. Então, é loucura, Deus está chamando de loucura. Então, aqui fica claro para nós, irmãos, que falsos líderes, eles vão gerar falsa segurança. Falsos profetas vão falar coisas falsas que Deus não está falando. E que mesmo coisas boas, agradáveis, não sei se vocês notaram que o teor das profecias que hoje se vê é só coisa boa. A gente não vê mais profecias que condenam uma vida de pecado, te chama para a presença do Senhor, para andar com o Senhor. Então, esses primeiros versículos é um falar de Deus, né? Com relação aos falsos profetas que estavam inventando visões de coisas boas, quando na verdade não era Deus que estava falando. Ele diz assim no versículo 7, o Senhor diz, quando eu tal não falei. Ou seja, eles estão falando que o Senhor disse, quando na verdade Deus não falou. Isso cria uma falsa segurança.
porque as pessoas que costumam ouvir profecia vão acreditar que aquela profecia é do Senhor. Então, só um parêntesezinho na minha caminhada com Deus, que não é muito longa, mas eu já vi de tudo. Eu já vi, por exemplo, gente dizendo que é profeta e falando com casais para separar, porque Deus estava falando para separar. Aí o cara está doido para separar, o que ele vai fazer? Já estava querendo. É essas falsas esperanças e falsa profecia e caminho errado que a gente ouve. Eu já encontrei pelo menos duas pessoas, tá? Até hoje, e já tentei ajudar e fiz de tudo, que a pessoa perdeu o casamento. Um perdeu um casamento de 17 anos, porque entrou alguém dentro de casa e começou a profetizar. Que esse homem não é para você, Deus tem outro para você. Sendo que Deus odeia o divórcio. Sendo que Deus tem todo um projeto para o casamento. Porém, a pessoa acreditou, deu errado. E o fim foi trágico. O fim foi muito trágico, irmãos. Então, pelo menos 2 casais eu já vi assim. Isso é só para vocês notarem. O que é que Deus está falando nesses 7 primeiros versículos sobre a falsa esperança, a falsa segurança que o falso profeta transmite. E a direção, né, que vai levar a pessoa, na verdade, para distante do Senhor. Para muito distante mesmo. E isso é um perigo, é uma coisa muito séria. Versículo 8 ao 16 vai falar do julgamento contra os profetas enganadores. Aqui nós vimos Deus advertindo esses falsos, né? Agora vai falar do julgamento deles. Deus promete derrubar o reboco das profecias ilusórias, ou seja, esses profetas serão excluídos do povo, não participarão do conselho de Israel, nem entrarão na terra prometida. Né? A parede cairá e todos saberão que o Senhor falou. Ou seja, Deus ia tirar toda a proteção, tudo aquilo que era segurança para esses falsos profetas, Deus ia tirar e todos então iam saber, né, que Deus não estava falando nada, porque eles estavam prometendo paz, quando na verdade não era isso que Deus estava dizendo que havia guerra, tá? Então, lendo do 8 ao 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, olha bem, como falais falsidade e tendes visão mentirosa, eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. A minha mão, olha, será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem serão inscritos nos registros da nação de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando se edifica a parede, rebocam-na de argamassa fraca, portanto, dize aos que a rebocam de argamassa fraca, que ela cairá. Haverá uma chuva torrencial, e grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso afendará. Caindo a parede, não vos perguntarão, onde está o reboco de que a rebocaste? Por isso, assim diz o Senhor Deus, um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma chuva torrencial haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Derrubarei a parede que rebocaste de argamassa fraca, e a derrubarei por terra. O seu fundamento se descobrirá. Quando ela cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocaram de argamassa fraca, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Aqueles profetas de Israel que profetizaram de Jerusalém e tiveram visão de paz para ela, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Tá vendo, querido? É isso, né? Deus aqui está levantando e falando, né, que ia derrubar a parede ilusória de profecias fracas, parede fraca. Ou seja, irmão, profeta falso e fraco profetiza sobre paredes mal rebocadas e fracas. Tá vendo? Então não tem fundamento na palavra, porque não é de Deus, ela é fraca. E Deus estava falando que ia destruir aquilo tudo e ia expor aqueles profetas que profetizaram aquelas coisas. Agora, trazendo para a nossa atualidade, o povo brasileiro é muito místico. Sabia que o povo brasileiro é místico? O povo gosta do misticismo. Dentro das igrejas evangélicas está cheio disso também, não tá só lá fora. E esse misticismo, às vezes, complica até a própria profecia de Deus, a verdadeira profecia. Porque as pessoas gostam tanto de palavras de profecia, que eles até defendem os falsos profetas. Eu já vi esse profeta de televisão
que graças a Deus diminuiu bastante, não sei se vocês notaram, né? O profeta de televisão sumiu bastante depois da Covid. Porque tinha um punhado falando que, né, que Deus estava usando para curar e que a Covid ia acabar. E a Covid acabou nada. Acabou a Covid 2 anos depois, quando Deus quis. Mas mesmo assim, os crentes fracos defendem. Ah, não, tadinho, porque ele só errou nisso. Ele acertou muito. Irmão, falso profeta. É esse que a Bíblia está falando. Isso é falsidade. O cara fala errado, você ainda defende? Ou qualquer profeta que errar, ele errou. Por que ele errou? Se o profeta errou, ele errou por quê? Porque Deus errou? Porque o cara não falou de Deus, gente. Quando Deus fala, é batata. Se Deus falar que vai fazer algo, no tempo dele ele faz. Quando é de Deus. Então, se o cara falou uma coisa, aconteceu outra, poxa vida, para de escutar aquele cara. E está brincando com Deus. Então, você não viu tanto que outra profecia também bacana, mas tem gente que ainda defende. Quantas profecias eu tenho até guardada lá em casa, para você ter uma ideia, dizendo que o Bolsonaro ia ganhar aquela última eleição. Agora o cara está preso dentro de casa. Eu tenho guardado em casa. Porque no dia que a gente vai fazer um trabalho sobre profecia, essas coisas, eu quero até passar para os irmãos ver. O cara falou, garantiu, tinha uns 3, meia dúzia mais ou menos, garantindo na TV que o cara ia ganhar a eleição. E no dia que Deus me mostrou que não ia, eu estava lá em Mato Grosso, eu mandei um áudio no grupo do nosso, eu guardei ele também. Eu vi claramente que ele não ia ganhar, eu falei, puxa vida. E eu queria que ele ganhasse, né? Quando Deus te mostra algo que você, contrário que você quer, dá uma tristeza, né? Eu falei, nossa Deus, e o que nós vamos arrumar? Mas era isso. Porém, tem gente que continua ouvindo esses caras do mesmo jeito. Poxa vida, o brasileiro gosta de uma profecia, não importa se ela é falsa. Já notou isso, irmão? Você notou no brasileiro? Então foge desse trem. A profecia mais certa é essa aqui, ó. Busca aqui, lê ela, estuda, aprende. Aprende o que a Bíblia diz. Você lembra lá que eu coloquei algumas respostas que a Bíblia traz? Lembra que eu coloquei algumas respostas? Tem resposta para a vida conjugal, para tudo ali, gente. Então vamos procurar. Deus vai nos falar. Amém, querido? Então, do 8 ao 16, passou demais ali, não é? Do 8 ao 16, tá nesse? Do 8 ao 16, aí, ó. Não, mas eu quero aqui comentar algo que eu pus, né, sobre o 8 ao 16. O que acontece? Quem manipula a palavra de Deus para agradar as pessoas será desmascarado. Por isso que Deus falou sobre a parede feita com argamassa fraca. Vai vir a tempestade, ela vai cair. Por que ela vai cair? Ela vai cair porque ela é fraca, foi profecia fraca, que não era de Deus. Então, vai cair, vai derrubar. Por isso que eu falei das profecias aí, sobre o cara ia ganhar, profecia que a Covid ia acabar. Poxa vida, para mim, tinha uns caras que até acreditavam também. Ali eu falei, não acredito mais, porque não quero nem escutar mais nada. Por quê? Porque o cara falou e não aconteceu. Você sabe, no meu fundo do meu coração, eu sou crente, e eu creio na palavra de Deus. Sabe o que eu pensei? Falei, poxa vida, a Quinta Igreja está orando, mas tem uns caras poderosos na televisão, milagreiro, Deus vai usar esses caras, essa Covid vai passar. Irmão, quando passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, falei, esses caras é falso. E eu acreditei que Deus ia ouvir esses caras, sinceramente. Aí para mim acabou, eu falei, agora já era. De vez em quando eu até parava o canal para assistir, que eu confiava. Isso para mim é uma prova. É isso que Deus está falando. Se você sabe que o cara é falso, você vai ficar ouvindo ele ainda? É o que Deus está falando. O mal ia vir sobre o povo porque acreditava no profeta. Mas o profeta falso seria também envergonhado. Então aqui fica para nós o ensinamento. Quem manipula a palavra de Deus para agradar as pessoas será desmascarado. E o juízo, aqui nós estamos vendo, vai começar por esses líderes falsos. Esses profetas falsos, né, que vivem enganando as pessoas. Então agora sim a gente passa para o 17 ao 23. E aí a gente já vai encerrar o capítulo 1. Viu como é que é rápido? É rápido, só você gravar isso aí. Se você quiser, você pode fotografar ali. Se quiser também eu posso te mandar. Está tudo lá em casa. Né? Então, do 17 ao 23, vai ser mais uma vez uma palavra contra as falsas, agora profetisas. Pegou os homens? Agora é uma palavra específica contra as falsas profetisas. Vamos ler, né, do 17 ao 23, que Deus vira para Ezequiel e fala para ele assim: quanto a ti, ó filho do homem, volta o teu rosto, olha bem, contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, profetiza contra elas. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram pulseiras mágicas para todos os braços, e que fazem véus de diferentes comprimentos para as suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo,
mas preservareis as vossas próprias? E vós, que profanaste entre o meu povo, em troca de punhados de cevada e pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras? Olha bem, meu povo que escuta mentiras. Por isso, assim diz o Senhor Deus: aí vou eu contra as vossas pulseiras mágicas, com que vós ali caçais as almas como aves, e arrancarei de vossos braços. Soltarei as almas que vós caçais como aves, rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. Então sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, não tereis visões falsas, nem mais fareis adivinhações. Eu livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou o Senhor. Falou contra os homens profetas. Agora, do 17 para baixo, está falando contra as mulheres que profetizavam. Ainda fala que aquelas mulheres criavam mandingas, né, que era pulseira, mais isso, mais aquilo, para atrair o povo e ali roubar a alma das pessoas. E eu, com todo respeito, porque eu creio no dom de profecia, porque é um dom que está na palavra de Deus. Mas o que tem de profetisas, de mulheres agindo assim nos dias de hoje, não é brincadeira. Irmãos, tem muito. É um tipo desse que entrou na casa lá da pessoa que eu falei para vocês que perdeu o casamento. É uma pessoa assim, é uma mulher, não foi homem. Entrou lá e começou a profetizar aqui, profetiza ali, fora da Bíblia. Convenceu a mulher do cara que não era para ela ficar casada com aquele homem. E aí entrou na cabeça dela e ela acreditou. E ela entrou, embarcou nessa. Acabou com o casamento, acabou com a própria vida. Entendemos? Aqui é uma parte falando para mulheres que usam da palavra para enganar. Isso é muito perigoso. Então eu fujo desse tipo e você não precisa disso. Repito mais uma vez, nós não precisamos. Deus pode falar conosco. Deus pode falar com você de noite enquanto você dorme em sonhos. A Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse quantas pessoas sonharam, né, e Deus falou. Deus pode te falar de outras formas através da própria Bíblia, pode falar através de um hino, pode falar através de uma pessoa. Deus pode falar através da natureza. O Salmo 19 fala que o céu proclama a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 19 vai dizer que um dia faz declaração outro dia, uma noite, outra noite. Tudo isso fala. O negócio é que ninguém quer escutar Deus, quer escutar os outros falarem. Se você falar assim, eu quero ouvir Deus, ele vai te falar. Mas você precisa estar atento, né? Sossegado, em paz. Então, do versículo 17 ao 23, nós vamos encontrar isso, Deus denunciando, né? Também denunciando as mulheres que praticavam feitiçarias e enganavam o povo com encantamentos, né? E falsas profecias. Elas trocam a vida das pessoas por migalhas e também desencaminham o justo. Eu não sei se você viu assim. O verso 19 fala assim: e vós me profanaste entre o meu povo em troca de punhado de cevada e pedaço de pão. Bom, irmãos, o que tem de profetiza, e profeta também, profetizando em troca de dinheiro, irmão. Em troca de dinheiro mesmo. Tem gente que cobra para orar. E ó, tá assim de gente lá, o povo gosta de pagar, né? Começar a cobrar também, ver se nós ganhamos dinheirinho, hein? Irmãos, tem gente que cobra para orar. É misericórdia, irmão. Mas está acontecendo por aí, irmão. Gente que cobra para orar. Tem gente que cobra para fazer campanha, entra dentro da cara da pessoa. Não vamos fazer uma campanha e Deus vai mudar isso, né? E os caras não abrem o olho. Isso, é. Irmão, vocês têm uma ideia? Eu sei de empresário que os caras ficam correndo, fila para orar para eles, porque pede dinheiro. Conheci uma pessoa que o cara estava fazendo uma campanha com ele estava gostando, cara de oração, estava fazendo campanha com ele. Aí, de repente, o cara liga para ele e falou: irmão, rapaz, eu estou precisando de mais de uma ajuda, estou precisando de tantos mil tijolos para construir um negócio lá. Aí o irmão pegou e pensou assim: poxa vida, está cobrando já, entendeu? Pô, é assim que funciona. Então, isso não é longe, isso está perto, está por aí, em todo lugar. Né? Então, o que nós vamos encontrar de tema aí?
que Deus é contra todo tipo de espiritualidade que é manipuladora. Aqui está falando que elas, olha bem, verso 20, por isso diz o Senhor, aí vou eu contra as vossas pulseiras mágicas, que vós ali caçais as almas como aves, e arrancarei dos vossos braços. Ou seja, mandingas, coisas, invenções, né? Coisa para manipular espiritualmente as pessoas. Vocês sabem que tem gente por aí que vende tijolo da prosperidade, vende óleo, e vende mais um punhado de coisa, e vende pedaço da cruz de Jesus. Ô irmão, quando eu vim para aqui, em 96, tinha uns caras na TV vendendo pedaço da cruz de Jesus, e tinha uns bocó que comprava. Tem misericórdia se alguém nessa igreja comprou. Cruz de Jesus, 2000 e não sei quantos anos depois. Ah, é muita pilantragem, né? Os caras aí vendendo água do Mar Morto, sei lá, do Jordão, e o povo compra. É só você pegar uma água de barro ali no doce ali, no pior momento, pega um avião, faz uma viagem e fala, ó, essa água é do Jordão, é R$ 500, bebe dela, que se você não morrer envenenado, você vai... O povo compra, irmão. É por isso que eu tento fugir ao máximo daqui. É por isso que eu tento fugir. Por isso que nós não temos óleo para ungir. Porque o povo, às vezes, acredita no óleo e não na oração. A oração é o óleo que vai salvar, a oração da fé. É por aí, irmão. Não que eu seja contra o óleo, que a Bíblia manda ungir o doente. Mas também é o doente, né? Aí a gente unge parede, a gente unge e vai ungindo. E vai ungindo, mas ali a Bíblia fala que é por que é para ungir. Né? Mas a gente não quer estudar a Bíblia, a gente quer sair por aí. Né? Às vezes tem gente que, não, pastor, nós temos que ir no monte. Que monte, rapaz? Onde está na Bíblia mandando ir no monte? Tudo bem, eu quero levar os irmãos no monte um dia. Mas é tão de Deus eu levar vocês no monte, que ontem eu subi lá no monte para ver se eu comprava uma terra, e já era um monte. Fui eu, mas eu nasci, fomos lá ver se comprava uma terra. Chegou lá, Deus, o monte não tem monte mais não, irmão. Então é de tanto de Deus levar vocês no monte, que nem um monte tem mais. Lembra que eu falei para vocês que esse ano eu ia levar vocês no monte? Falei, esse ano vamos alugar um carro, um ônibus, vamos levar vocês no monte. Deus quer tanto que a gente vai no monte, irmãos, que acabou o monte, o cara está desfazendo tudo. Só para vocês terem uma ideia. Não estou criticando porque Deus se agrada que você vai a sós em algum lugar para orar. Pode ser no monte, mas também não precisa ser no monte. Ali virou, irmãos, um boteco, tinha gente vendendo coisa, fizeram barracão ali. E há 20 anos atrás, 2013, 20 anos? Não, né? 2013, 24, 10, né? Há 10, 15 anos atrás, irmãos, tinha um cara morando ali, cobrando mais de R$ 100 para orar. Lá em cima no monte, fazia fila. E eu fiquei sabendo de um irmão que foi lá. O irmão voltou desesperado, o irmão de outra igreja. Pastor, você não sabe o que eu vi no monte, eu vivi agora. Eu falei, o que foi, irmão? Você acredita que tem um cara morando lá, pastor? Ele cobra mais de R$ 100 para orar. Ele ficou abismado. Eu falei, ô irmão, o que você está fazendo lá? Você é doido? Ele falou, não vou mais não. Ele falou, não vou mais. Então, irmãos, é isso que nós estamos vendo Deus advertindo aqui as pessoas que vendiam suas coisas espirituais para manipular. Por isso que eu digo para você, a gente tem que tomar cuidado para não usar o óleo que a gente usa para ungir o doente, para manipular. A gente tem que tomar cuidado para não usar objetos para manipular. É isso que Deus está condenando aqui, tá, irmãos? Não tem nada a ver. Você pode orar no monte, pode orar em todo lugar. Agora, começar a usar isso para manipular, por isso que nós vamos fazer o apelo aqui, a gente não manipula. Eu sei fazer umas manipulações, se eu quisesse, nós enchíssemos aqui de gente aceitando Jesus. Eu já vi cada manipulação mais boba. Eu já vi gente falando, prega, chega no final da pregação, olha, vamos orar agora, tal, fica de pé, tudo bem, todo mundo fica de pé. Aí o cara vai e fala assim, agora vamos fazer uma oração, desse jeito. Repete comigo. Aí repete. Aí ele, depois que todo mundo repete, ele fala, quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. Manipulou, por quê? Porque se ele pediu para repetir, e você repetiu, o que aconteceu com todo mundo? Fez a oração pela primeira vez. Aí chama cá na frente e vem todo mundo. Manipulação na hora de fazer o apelo. Então o apelo tem que ser claro. Quem quer aceitar Jesus, receber Jesus no coração, levanta a mão, sei lá o quê. Né? Quem quer reconciliar, aceitou Jesus um dia, mas enfraqueceu, desviou. Pronto, bem claro. Porque se você fizer jogada, o cara cai, não é legal, ué? Imagina lá, você está num momento bom na igreja, o cara pergunta assim, chama para orar e manda repetir a oração. Você repete. Aí quando faz, quem fez sua oração pela primeira vez, se você pensar,
ele dá um parafusinho, você fala, não, eu fiz pela primeira vez, nunca fiz essa oração, ele repetiu agora, aí chama cá na frente, os mais fraquinhos tudo vem. Um dia eu estava num culto, o cara fez isso. Na hora que ele falou, eu falei, poxa vida, é a primeira vez que eu estou fazendo, está repetindo agora, nunca repeti essa. Não é igual o Pai Nosso, né, que a gente repete. Pai Nosso é repetido. Então, assim, só para você entender que Deus está condenando aqui nesse caso, esse tipo de comportamento, tá, irmãos? Agora no capítulo 14, que vai falar especificamente sobre a idolatria no coração, e vai trazer também um ensinamentozinho sobre o fim da intercessão. Ou seja, não adianta interceder mais, é aquilo que a gente está falando sobre o limite, né, da paciência de Deus. Então, do versículo 1 ao 5, vai falar do ídolo do coração, porque alguns anciãos procuravam Ezequiel, né, para buscar ali a direção, uma palavra, mas Deus revela que eles têm ídolos no coração. Por isso, então, mesmo buscando ao Senhor, eles não seriam ouvidos. Por quê? Porque eles tinham um ídolo no coração. Então, aqui tem um ensino de Deus, tá, irmão? Para nós. Não adianta buscar a Deus quando você tem coisas e ídolos no seu coração. É uma barreira. É o que nós aprendemos aqui com o ensino bíblico. Então, versículo de 1 ao 5 diz assim: Vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Estes homens levantaram seus ídolos, olha bem, no coração, irmãos, olha bem, levantaram no coração. Não levantaram uma estátua, né, não levantaram uma imagem, mas levantou o ídolo no coração. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Está vendo, irmãos? Levantaram ídolo no coração e Deus está perguntando, eu devo ser interrogado por essas pessoas que têm ídolo no coração? Olha aí, isso é pesado. Ora, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem na nação de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, tá vendo, irmão? Essa é a diferença. Não é o ídolo de imagem, não é você ter uma imagem na camisa, porque tem gente que preocupa com imagem na camisa, tem crente que tem uma birra com imagem em casa, só que Deus não está falando aqui de imagem externa, está falando do coração. Olha só, é um ensinamento novo. Ué, pastor, então é assim? Sim, Deus está dizendo que a mesma coisa de ter uma imagem que é um ídolo na parede, na casa, também é problema ter no coração, que ninguém está vendo, só Deus. Olha que lindo, que profundo, né? Olha bem, então eu repeti o 4. Ora, diz-lhe assim do Senhor Deus, qualquer homem da nação de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que possa apanhar a nação de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartarão de mim para seguirem os seus ídolos. Ou seja, os caras foram lá, os anciãos, para buscar uma palavra, e Deus revelou para o profeta, olha, esses caras estão vindo aqui, mas eles levantaram ídolo no coração deles. Olha, eu disse para eles que eu não vou responder nada que eles perguntarem. Muito pelo contrário, eles vão se afastar de mim e vão seguir os ídolos que estão no coração. Por isso que a gente costuma dizer que o nosso coração tem que ser só de Deus, só de Jesus. Não pode ser nem da mulher, nem do filho, porque são ídolos no coração. Tem gente que honra mais os filhos do que Deus. Eli era um sacerdote que honrou mais os filhos do que Deus. E Deus matou os filhos de Eli e matou Eli. E foi só porque Eli não foi duro o bastante com seus filhos. Então, é muito importante, irmãos, a gente pensar e aprender profundamente o que a palavra quer dizer. Então, do versículo 1 ao 5, a mensagem é profunda, como eu disse. Porque está dizendo que a idolatria não é só externa. Ela pode estar dentro da alma, dentro do coração, no centro das nossas decisões. E Deus vê além das palavras. Então, eu quero pegar um exemplo da Isadora, se ela não importar. Pode, Isadora, que você falou ontem na oração? Porque tem gente que está aqui hoje não estava ontem. Mas a Isadora ontem, no pedido de oração dela, na hora que a gente pede, ela pediu oração por causa de uma proposta muito boa de emprego que ela recebeu, de trabalho. Muito boa, não foi isso que você usou, irmã? Porém, ela veio pedir direção de Deus porque era muito boa. E nem tudo que é muito bom é o que Deus tem para nós. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. É muito profundo, porque a mensagem aqui está falando sobre a idolatria, não só externa, mas aquela que está profundamente no centro das nossas decisões.
Lá no coração, que é onde a gente decide casar, separar, esperar mais um pouco, perdoar. É onde a gente decide amar, onde a gente decide odiar, onde a gente dá o cano, né, no vendedor, ou a gente resolve ser honesto. É o centro das decisões, porque o coração, nós já falamos sobre isso, né? O coração, quando a Bíblia fala de coração, não é esse órgão que bate, é o centro das decisões, o centro da alma da gente. Então, irmão, está entendendo? Então, por isso que eu peguei o exemplo dela, que é um exemplo que bate aqui. Ou seja, né, a idolatria pode estar no centro das decisões. Você pode ser uma pessoa que só decide baseado em ídolos que você tem cá dentro, padrões que você criou e que são fora da vontade de Deus. É muito profundo. Não é, queridos? Então vamos seguir, porque a cantiga é longa, né? Versículos 6 a 11 vai falar do arrependimento e também de responsabilidade. Deus chama o arrependimento verdadeiro. Né? Aquele que guarda os ídolos e ainda procura o profeta está se enganando. Deus mesmo vai responder a tal pessoa para tirar o coração duplo, né? O coração dúbio da pessoa do meio do povo. Então vamos ler os 6 a 11 para a gente entender isso melhor, como está escrito. Olha assim, por isso, dize a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, olha, convertei-vos, deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Olha bem, quando qualquer homem da nação de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel se separar de mim e levantar os seus ídolos, onde? No coração. Que bacana, irmãos, né? Levantar o ídolo no coração, puser no tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Porei o meu rosto contra o tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio. Eu o arrancarei do meio do meu povo, então sabereis que eu sou o Senhor. Poxa vida, agora eu queria que você prestasse atenção no versículo 9. Por quê? Do 9 para baixo, Deus vai falar agora da responsabilidade do profeta. Por isso que eu coloquei assim, arrependimento e responsabilidade. Olha o que fala nas costas do profeta. Por isso que eu falo, todo mundo que se mete a profeta deveria desistir, porque é muito sério o cara que se mete a profeta, ele não é. Olha o que diz o 9 até o 11. E se o profeta, olha, for enganado e falar alguma coisa que eu, o Senhor, persuadirei esse profeta, estenderei a minha mão contra ele e o destruirei do meio do meu povo, Israel. Levarão a sua culpa. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultou. Irmão, tem que ter muita coragem para sair por aí dizendo que é profeta. Eu não li aqui, mas tem outra passagem, né? Que fala que se Deus mandar o profeta ir lá e falar com fulano para ele arrepender, se o profeta for lá e falar e o cara morrer no pecado dele, o profeta está livre. Mas, se Deus falar com o profeta, vai lá e fala com aquele cara que ele vai morrer se ele não arrepender, e o profeta não for e o cara morrer, a culpa cai sobre quem que a Bíblia diz? Sobre o profeta. Então, irmãos, sabe o que eu quero dizer bem? Se você cismar de ser profeta, questiona Deus. Fala, Deus, é isso mesmo? Porque o que tem de gente, irmão, que fala o que Deus não mandou, e aqui eu gostei dessa palavra, levarão a sua culpa. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultou. Amém, igreja? Não é profundo a palavra? Não é profundo, irmãos? Então é melhor a gente parar com esse tem que Deus mandou te falar, a não ser que Deus mandou, né, irmãos? O que quando Deus me manda falar uma coisa para alguém? Às vezes eu não falo nem para a Ana Silvia. Que sabe o que eu falo quando Deus mandou falar para alguém? Eu oro, e oro, e oro, e oro, com medo. E muito medo. Mas o que a gente vê não é isso. A gente vê gente por aí, profeta. Ai, Senhor. Não sabe, nunca leu isso. Porque se tivesse lido, né, irmãos? Pensaria. Então, verso 11. A nação de Israel não se desviará mais de mim, nem se contaminará mais com todas as suas transgressões. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, aqui Deus está chamando o arrependimento verdadeiro, né? Aquele que guarda os ídolos no coração e ainda procura o profeta, está se enganando, né?
E Deus mesmo vai responder a tal profeta para tirar o quê? O coração duplo dele. Aquele coração que crê, que não crê, é verdade e é mentira. O ensino para nós e a lição é essa. Deus prefere cortar o problema pela raiz do que permitir uma fé contaminada. O objetivo é restaurar um povo puro. Amém, queridos? Restaurar um coração puro, coração verdadeiro e um coração sincero. Versículo 12 ao 20 vai mostrar para nós aquilo que a gente está vendo lá há muito tempo, que o julgamento, irmãos, é inescapável, não tem como escapar, né? Mesmo que homens justos como Noé, Daniel e Jó estivessem naquela terra, eles só iam salvar a si mesmos. Não ia poder salvar nem filho, nem cidade, nem nação. E Deus vai falar de 4 tipos de juízo: a fome, fera, a guerra e a peste. Porém, o grande ensinamento do 12 ao 20 é: se Noé, Daniel, Jó estivessem naquela terra, eles não iam salvar nem os próprios filhos, iam salvar só a si mesmos. Por que isso quer dizer? Que com Deus não se brinca. Essa é a grande verdade. O julgamento é implacável. E no caso que Deus ouviu o pai, como Noé, como Daniel, como Jó, homens tementes, e seus filhos aprontarem, eles iam salvar a própria vida e os filhos iam se danar. Por isso a gente precisa orar para que os nossos filhos também decidam seguir ao Senhor. Então vamos ler do 12 ao 20 para a gente concluir essa parte. Veio a minha palavra do Senhor, olha bem, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, veja que ele está falando de terra, né, irmão, de povo, né? Então estenderei a minha mão contra ela e a tornarei instável. O sustento do pão, aí vai falar de fome, tá? Enviarei contra ela fome e arrancarei dela os homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela, olha só, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida, diz o Senhor Deus. E se eu enviar pela terra animais selvagens, tá vendo? Feras, né? E eles a assolarem e ela ficar desolada, de sorte que ninguém possa passar por ela por causa dos animais, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem a filhos e nem filhas eles livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra, porém, seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada, nesse caso a guerra, contra tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela tão certo como eu vi, diz o Senhor, nem filhos nem filhas livrariam, só eles ficariam livres. Agora é a peste. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem filho nem filhas eles livrariam. Eles só livrariam a sua própria vida pela sua justiça. Está vendo, irmão? Isso, exatamente, irmão. Ela é individual, não importa a vida que a minha mãe levou, meu pai levou, se Deus tiver que julgar, é implacável. Ele vai livrar o justo e o ímpio vai se danar. E por isso que a gente tem que orar, repito, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, para que cada um tome sua própria decisão, porque o julgamento de Deus é implacável e ele age com justiça. Quem fez por merecer o bem, ganha bem. Quem fez por merecer o mal, vai ganhar o mal. Por isso, repito, precisamos orar muito pelos nossos filhos. Estou falando de filho que é a nossa descendência, tá, irmãos? Isso não funciona de nós para trás. Não funciona de mim para minha mãe nem para o meu pai. É de mim para os meus filhos. Aqui está falando de Noé, né? De Noé, Daniel e Jó, salvaria suas vidas. E não conseguiria salvar nem as filhas, nem os filhos. Então, é para descendência, né? Não é a ascendência para trás, quem deu a luz a nós. É quem nós demos a luz ou quem nós somos responsáveis por eles, tá bom? Então, o que quer dizer para nós o 12 a 20? Que o juiz de Deus chegou ao ponto em que nem os justos podem interceder em favor de ninguém, nem dos seus filhos. Por isso que eu falo, agora é a hora que a sua intercessão tem poder. Mas ela tem poder só até o cara morrer. Porque se ele morrer sem decidir, acabou. Então a nossa intercessão tem valor agora. E é preciso a gente interceder agora. Amém, queridos? E está dizendo muito claro, cada um responsabilizará por si. Eu me responsabilizo por mim, minha esposa por ela. Assim somos cada um de nós. Nesse sentido, é aquele ditado que o mundo usa, cada um por si. E sim.
Se alguém disser isso para você, é verdade. Você acabou de ler aqui, ó, do 12 ao 20, está dizendo assim, é cada um por si na questão de julgamento de Deus. E Deus é misericordioso com todos. Esse ditado tem um peso aqui nesse sentido. E aqui chega a citar o exemplo de 3 homens tementes a Deus, né, irmãos? Que é Daniel, né, que é Noé e Jó. Cita 3 nomes de homens tementes a Deus, né? E está falando que mesmo se tivesse Deus resolvesse destruir aquela cidade com fome, com peste, com guerra, só os 3 salvariam sua vida, porque eram justos. Amém, queridos? Guarda isso. Ora, intercede para que a sua descendência tome a decisão diante de Deus, porque você não pode fazer mais nada por eles a não ser orar. E isso vai cessar no momento em que cada um se apresentar diante de Deus. Né? Guarda a palavra, cada um por si. No julgamento. O julgamento é cada um por si. Não tem saída, cada um vai ser... A Bíblia diz em Apocalipse que abriu o livro, outro livro, o livro da vida, e cada um foi julgado. Cada um foi julgado de acordo com o que estava escrito no livro, tá, irmãos? Para encerrar, do 21 ao 23, vai falar de um remanescente, né, que Deus ia poupar, e que esse remanescente ia ser abençoado por Deus. Deus reafirma os 4 juízos que ele falou, tá? Lá atrás. Ele fala da fome, das feras, da guerra e da peste. Ele repete isso, mas também ele diz que um remanescente não ia morrer, ia sobreviver. Né? Quando os exilados virem a conduta dos sobreviventes, eles iam entender porque Deus agiu assim. Então, eles vão reconhecer a justiça de Deus. O que temos visto é que mesmo Deus falando que vai destruir, vai destruir, vai destruir, ele sempre poupa um povo. Tá, irmãos? Ele sempre poupa para mostrar que ele é poderoso, que ele faz separação entre um e o outro. As pragas do Egito mostram que Deus não é um Deus mau, não. Né, irmãos? Cada praga você via que atingia o Egito, mas não atingia o povo de Israel, porque ele protegia o povo. Até que a última praga, ele deu uma ordem também para os filhos de Israel, para matar o cordeiro, passar o sangue no umbral e ficar dentro da casa. Porque quem tivesse fora da porta com o sangue do cordeiro, morreria. Então, ele pôs uma ordem de fé. Quem teve fé ficou dentro, né? Quem não teve ficou fora. Isso mostrando que Deus ele é justo, mas justo mesmo. Ele não faz mistura, não. Deus não erra no juízo, não. Nós estamos vendo aí nossos juízes errando direto, né, irmãos? Está errando direto. Mas Deus não erra por essas questões. E outras, né? Então, vamos ler do 21 ao 23, que diz assim: pois assim diz o Senhor Deus, quanto pior será se eu enviar os meus 4 maus juízos, tá vendo? Falei para você, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém para exterminar dela todos os homens e animais, alguns, porém, restarão nela, que é o remanescente que eu falei, os quais serão levados para fora, assim filhos como filhas, eles virão a vós e, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. Sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, pois sabereis que não fiz sem razão tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Está vendo, queridos? Então eles iam sobrar um povo, e aquele remanescente ia ser prova de que Deus não fez aquilo em vão, ele fez por um motivo, por uma razão. Então esses últimos versículos traz para nós esperança, a mensagem é aquela esperança. Ou seja, mesmo no juízo, Deus não destrói totalmente, ele deixa testemunhas vivas para mostrar que seu juízo foi justo e um juízo necessário. Amém, queridos? Podemos encerrar? Vem quinta que vem com graça, vem mesmo. Nós vamos orar ao máximo para que os nossos professores venham ter esse tempo conosco e guarda lá os ensinamentos, né, de Deus. Um dia nós vamos precisar. Amém, queridos? Vamos orar? Nessa oração, eu quero pedir que os irmãos orem, que amanhã vai ter um mutirão aqui na igreja. Muito obrigado, Deus. Bendito seja o teu nome, Pai, pelo dia abençoado. O dia foi muito proveitoso, o Senhor nos tem nos guardado, nos livrado. Um trânsito violento, meu Deus, o Senhor nos livrou. Muito obrigado. Foi um dia muito proveitoso. Mas eu quero pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando e nos guardando de todo o mal. Quero te pedir pelos irmãos que vão trabalhar no mutirão amanhã. Senhor, eu quero te agradecer pela quinta igreja. Meu Senhor, essa igreja é tremenda. Esses homens no feriado, Senhor, eles vão vindo para trabalhar, para ajudar a igreja. E eu quero te agradecer pelos irmãos e pelas irmãs que nós temos, por essa família abençoada, família que está sempre disposta, família que quer e faz
com a ajuda do Senhor, com a misericórdia do Senhor, te agradeço por essa igreja. Muito obrigado. Peço a tua bênção e proteção do Senhor, que tudo dê certo, que nós alcancemos nosso objetivo no trabalho de amanhã, que haja alegria, haja comunhão, haja respeito, e que seja um momento maravilhoso, um dia na tua presença, um dia cheio da tua graça. Mais uma vez eu te agradeço. Também te agradeço pelo estudo, pelo que o Senhor nos falou, pelas respostas que o Senhor nos deu, também pelos questionamentos que o Senhor deixou conosco, e peço que o Senhor nos leve em paz. Obrigado, Deus, recebe a nossa gratidão, dá-nos uma ótima noite, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.